Vamos definir agora os conceitos de instante e intervalo. Um instante nada mais é do que um momento. Um instante é o agora. E para a gente definir o instante do agora, a gente precisa de uma marcação de tempo. Então, nós temos o relógio, por uma definição que foi construída ao longo da história. O tempo é marcado dividindo-se um dia em 24 horas, então 24 horas é o tempo que corresponde a um ciclo de rotação da Terra. O relógio normalmente tem 12 horas, então, de ponteiro, que divide o dia em duas partes, dia e noite. Nesse caso aqui, nós temos dois relógios, cada um marcando uma hora. Se eu olhar aqui no primeiro relógio, ele marca 3 horas. Então, eu posso dizer que 3 horas é o instante 1. Passado algum tempo, eu posso olhar de novo o meu relógio e eu vou ter o instante 2, que são 4 horas e meia. O instante, então, é uma fotografia desse relógio. Agora, se eu quiser saber a duração de tempo entre o primeiro e o segundo instante, eu tenho o intervalo. E esse intervalo de tempo, ele é definido pelo delta também, porque o delta é a diferença entre o final e o inicial sempre. Então, se eu quero saber o intervalo de tempo que se passou, eu devo fazer a diferença do instante final menos o instante inicial. E o instante final, então, é 4 horas e meia. O instante inicial é 3 horas e eu sei que o meu ΔT é de 1 hora e meia, então, que é o instante final menos inicial. Porém, o ideal não é escrever nesse formato tempo, porque aqui nós temos 1 hora e 30 minutos. E esse formato que se escreve é o formato para eu marcar as horas, mas não é o formato para eu fazer a medida do tempo de fato. Então, aqui eu tenho 1 hora e 30 minutos. Como que eu poderia escrever isso? Eu poderia escrever isso somente em minutos, que seria 60 minutos de 1 hora, mais 30 minutos daria 90 minutos, ou eu posso escrever isso em hora, lembrando o seguinte: 1 hora equivale a 60 minutos. Então, eu posso fazer uma regra de 3. 30 minutos equivale a x. Eu vou fazer essa multiplicação cruzada, vou simplificar aqui o zero, então vai ficar que 6 vezes x é igual a 3 vezes 1 hora. E esse minuto aqui vai cortar também. Então, eu passo 6 dividindo, x é igual a 3 sobre 6, que é igual a 1 sobre 2, ou seja, meia hora. Então, por mais que pareça estranho, se eu quiser escrever esse intervalo de tempo de 1 hora e 30 minutos em horas, eu vou escrever 1,5 horas. É 1 hora mais 0,5. Então, esse é o intervalo de tempo que se passou.